Amém. Tá me ouvindo, Jaque? Me ouvi bem? Amém. Glória a Deus, gente. Que alegria, que satisfação estar aqui agora com vocês. Eu estou muito feliz. Agradecer a pastora Jaqueline pelo convite. Detalhe importante, ela falou que eu a procurei e lhe fiz uma proposta. Bem, em parte, sim, mas acho que é um ano atrás, aproximado, não foi, Jaque? Você tinha me convidado para fazer algo relacionado e eu não podia, estava assim muito, né? Assim, meio como todas vocês, muito corrido, e eu não pude, e eu fiquei com isso, guardei isso no meu coração, e o Espírito Santo de Deus, ele falou de forma muito clara comigo, né, que eu deveria procurá-la para fazer, né, me retratar praticamente, quase um pedido de desculpa. E dessa vez eu deveria dar muito mais do que o que você tinha me pedido, quase que um pagamento de dívida. Liquidação, execução fiscal, gente. Brincadeiras à parte, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Jaque pelo convite e por ter aceitado depois, não ter criado ressentimento, né, gente? Que ela poderia dizer, sabe de uma coisa? Você é metidinho, você não vai não, você não vai entrar nessa arca comigo não. Você fez doce, né? Agora quem não quer sou eu, mas graças a Deus que ela é curada, ela entendeu que a vingança pertence ao Senhor e glória a Deus por isso. Jaque, obrigado, viu, por ter as meninas aí, todas as mulheres de Deus, meninas com muito respeito, né? Eu sei que não é um adjetivo muito agradável, mas eu tô. Meu Mas garoto, enfim. meu Oh. garoto, meu Mas garoto. eu tô muito feliz, gente. Eu estou muito feliz em estar aqui. Obrigado. Obrigado vocês, tá bom? De ter me recebido. Obrigado a todo o pessoal que está aqui participando, que tirou esse sábado que poderia estar fazendo qualquer coisa. Sábado normalmente é o nosso dia de descanso, né? O dia em que você quer descansar. E eu tenho certeza que você também poderia ter muitas coisas para fazer, mas eu creio que se você veio até esse lugar, é porque você acredita que Deus tem uma palavra para o teu coração, que Deus tem uma direção para você, que Deus tem um destino para a sua vida. Se você veio com essa convicção, que você veio com esse coração, com essa vontade, com essa expectativa, eu já ouvi, teve alguém que fez um comentário aí que está com expectativa muito alta, né, acerca daquilo que Deus ele fará. E ao mesmo tempo que eu temo, eu fico muito feliz, porque a única forma de eu receber algo de alguém é justamente reconhecendo que Deus ele é poderoso para fazer aquilo que ele tem para fazer nas nossas vidas, que Deus é galardoador daqueles que o busca e espera. Amém, gente? Que coisa boa. E a nossa conversa hoje vai ser sobre liderança, tá bom? Você é um líder? Você é uma líder? Eu tenho certeza que por mais que você diga, eu não sou líder na minha igreja, eu não sou líder de nada, você é líder da sua vida. Eu vou falar um negócio para ti. Liderar a si próprio talvez seja a pior missão, quer dizer, não o pior, mas uma das missões mais árduas que existe, sim ou não? Quem aqui já se programou para fazer atividade física na segunda-feira, no domingo, depois de ter comido aquelas coisas maravilhosas, aquela batalha incrível, se viu na segunda-feira fazendo atividade física, correndo, né? Suando a camisa, mas aí quando foi segunda-feira pela manhã, aquela cama quente, aquele edredom, né, agradável, né, pastora Jaque? Puxava você, abraçava você de um jeito, com um carinho que você disse, é uma traição a essa pessoa que me aqueceu aqui a noite inteira. Quem nunca, gente? Fala sério, não fica essa cara de anjo, porque vocês não são seres humanos, e glória a Deus por isso. Hein, Joyce? Fala sério, Joyce. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Hum? Mas, gente, a nossa a nossa jornada vai ser uma jornada de liderança, vai ser uma jornada de ser líder de si mesmo. Acho que eu tenho entendido em Deus que quando você é líder de si mesmo, quando você controla a sua vida, quando você lidera a si próprio, todas as outras coisas ficam muito mais fáceis de você criar, de você caminhar por elas. E detalhe importante, nesse processo, uma das coisas que eu percebi é que a maioria de nós fazemos essa jornada por meio de uma intuição, sim ou não? Você recebe treinamento para ser líder de si mesmo? Recebe? Alguém recebeu o treinamento aqui? Não, por exemplo, ser mãe. Aqui a maioria daqui são mulheres, tá certo? Ser mãe. Alguém recebeu um treinamento para ser mãe?
Essa deveria ser uma universidade que deveria ser criada em algum país, em algum lugar do mundo, né, gente? E deveria ter vários cursos de graduação, porque, sem dúvida, são situações que você aprende na intuição. A maioria das coisas que nós fazemos, tirando aquela questão da academia, né, das universidades que nós fazemos por meio da intuição. E se eu falar para você que não é necessário você fazer por meio da intuição, que não é necessário você errar tantas vezes até acertar naquilo que você está se dispondo a fazer. Pegou a chave? Consegue entender? A maioria de nós, no processo, nós estamos fazendo essa caminhada sem muito conhecimento. Então, por isso que a gente vê pessoas quebrando tantas vezes. Por isso que eu encontro na vida pessoas que têm promessas tão grandes e tão maravilhosas e estão frustradas porque não conseguem colocar em prática, não conseguem concretizar a despeito da visão que Deus lhes deu. Elas continuam paralisadas, elas não avançaram, o tempo passou e elas dizem, eu continuo esperando no Senhor que Ele faça, porque Ele falou que faria um dia. Uau! E aí, sabe o que é mais estranho em tudo isso? É que na maioria das vezes, a gente olha para nós mesmos e percebe, tá legal, e o que foi que eu fiz para Deus cooperar com essa obra? Você ouviu a palavra cooperação? Que Deus conta comigo e conta com você? Aqui nós vamos compreender uma coisa chamada visão. Vamos falar muito sobre isso. Essa vai ser a nossa conversa o tempo todo. Visão. E se você tiver dificuldade de compreendê-la, vamos descortiná-la, vamos torná-la, desmiuçar e torná-la palpável aos seus sentidos. Consegue entender isso? Porque é muito importante você ter uma visão, tá certo? Visão, essa é a palavra, guarde essa palavra. Visão. Você pode, a exemplo, substituir visão por sonho, ok? Ficou mais fácil para você agora? Visão, sonho, ok? Então, basicamente são adjetivos, eles são similares, tá bom? São sinônimos, na verdade, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a jornada da liderança, a jornada para você alcançar, para você chegar no lugar que você gostaria de chegar. Quem tem um lugar aqui que deseja chegar? Quem tem um objetivo? Quem tem um sonho? Quem sabe para onde está indo? Quem sabe aqui? Quem sabe? Você tem certeza? Você tem uma visão clara de para onde você está indo? Qual o caminho que você está fazendo? Você sabe claramente para onde você está indo? A maioria de nós criamos a ideia de que Deus está construindo a nossa vida. Isso é uma verdade, sim ou não? Ele é poderoso para nos dar sonho, para nos dar projeto. Agora, a questão toda é, antes disso acontecer, Deus vai me dar pequenas missões, entende isso? Pequenas instruções. Então, eu vou precisar estabelecer algumas metas, alguns objetivos, eu vou precisar de disciplina, eu vou precisar ter uma visão muito clara. Sobre tudo isso, nós vamos falar hoje. E aqui, juntos, vamos descobrir, por meio do Espírito Santo de Deus e dos ensinos, vamos descobrir as ferramentas que nós temos disponíveis para chegar neste lugar, para chegar no lugar que você já viu alguém chegar e você diz, nossa, eu quero chegar nisso, porque nós temos aquela inveja santa, sim ou não? Você não pode chegar num lugar que você não tenha visto. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então, normalmente, imagina eu, tem um monte de gente de americano que sonha hoje em ser um dia um presidente americano. Vamos usar e essa pessoa é negra como eu, né? Então, qual que é o sonho dela? Qual é o lugar? O lugar que Obama, né, ocupou, sim ou não, gente? Agora, isso é saudável, isso é aspiração, isso é ambição, isso é o que nós precisamos para que a gente possa continuar vivendo. Todos vocês aqui têm um sonho muito específico. Joyce pulsa, sonha com a obra missionária, nunca vi, eu acho que ela já sonhou até guerreando, lutando com um leão aí na África, né, ali, né, defendendo aquelas crianças lá dos leões, né, Joyce? Então, isso é uma visão. Deus distribui a visão de acordo com o propósito dele. Sim ou não, gente? É assim que funciona.
Tá bom? Então vamos falar sobre tudo isso aqui nesta tarde, mas vamos dar continuidade no processo no decorrer, tá bom? Eu quero muito que você abra em 1 Timóteo 1,18, tá bom? Se você tem uma Bíblia, você já pode picar mula. Vou usar esse tema aqui de interiorando. Você já pode picar mula, vamos que vamos, ó. Eita, Maísa, vamos que vamos, gente. Olha o que está escrito aqui. Eu não vou delongar muito tempo aqui para esperar você procurar, porque eu imagino que com o tempo, de tanto você abrir isso, você já sabe de qual é salteado. Como um bom e velho aluno do direito que conhece lá os códigos, né, as alíneas, os incisos e os parágrafos, sim ou não? Tem algum advogado aqui? Hum. Então, olha o que está escrito aqui. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela a boa milícia. Olha que tremendo isso aqui, gente. 2 segredos. Primeira coisa que vamos descobrir aqui é o seguinte. Nesse texto, Paulo está dando conselho, está aconselhando, recomendando a Timóteo que ele ande segundo as profecias que houve acerca dele, ou seja, aquilo que Deus liberou sobre a vida dele. Tá entendendo, gente? Veja bem, ele está dizendo, a segunda coisa, ele precisaria o quê? Militar. Como um soldado, ele precisaria guerrear por isso. Sabe por que você está aqui nessa tarde? Porque você acredita nas palavras que Deus liberou sobre a sua vida. Sim, porque você acredita que Deus tem um plano para você. Porque você acredita que você foi criado para o governo. Porque você acredita que Deus tem um propósito e algo grandioso para fazer na tua vida. E se você não sabia disso, eu estou aqui nessa tarde como profeta de Deus para te lembrar daquilo que você já sabe, porque está escrito, mas, sobretudo, para te lembrar que você precisa tomar posse disso com todas as suas forças. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Quem dá destino para você é Deus. Você está entendendo isso aqui? Quem te dá destino, quem determina o final e o processo e o que você vai viver é Deus. Neste momento, se você for ver o contexto, o apóstolo estava vislumbrando uma série de tentações que o apóstolo Timóteo estava aqui vivendo, esse jovem aspirante aí do ministério estava vivendo. Eram muitas as tentações, desde teológica, desde fábula, desde situações que poderiam roubá-lo do ministério, do foco daquilo para que o qual Deus chamou, e ele dá uma instrução para Timóteo. Que instrução é essa? Lute, guerreie, guarde, persevere. Por favor, não seja negligente com aquilo que Deus falou acerca de você. Basicamente, ele estava dizendo: Deus já deu destino para a sua vida. Agora é você ficar firme e perseverar nisso, porque cedo ou tarde, isso será parte de você. Por mais que você não veja, não compreenda, não entenda e não sinta, as palavras de Deus é o bastante, só guerreie por ela. Deus está falando para mim e para você nessa tarde. Por mais que você não veja, por mais que você não entenda, por mais que você não sinta, o que Deus falou a seu respeito é o suficiente. Você está entendendo isso aqui? As palavras que Deus liberou sobre você é o que vai te dar destino, não importa o momento, não importa o lugar em que você esteja vivendo nesse momento. Entendeu isso? Você está entendendo porque Deus trouxe você aqui nessa tarde? Deus trouxe pessoas aqui nessa tarde para lembrar das primeiras palavras, para lembrar daquilo que ele falou que faria e que ele fará. Você está entendendo? Para lembrar para você que ele não muda a despeito das circunstâncias estarem talvez alteradas nesses dias. Entende isso? Então, essa jornada vai nos conduzir a esse lugar de experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para a sua vida. Você está pronto para isso? Sim? Você está pronto? Você quer viver? Você quer chegar no lugar que Deus preparou para você? Você quer se tornar uma pessoa relevante? A única forma das pessoas ouvirem você e te dar atenção é você se tornando alguém relevante. Entendeu isso? É você tornando-se alguém relevante. Por mais que você tenha uma mensagem boa, uma mensagem incrível, se você não se tornar relevante, as pessoas não vão te ouvir.
Entende isso? Então, como se tornar uma pessoa relevante? Como chegar no lugar, nesse lugar que Deus mostrou para você? Amém, gente? Vocês estão entendendo aí? Estão compreendendo? Estão entendendo a mensagem? Isso é muito importante, tá certo? Então, você precisa urgentemente de uma visão para a sua vida, para o seu futuro. Sabe por quê? Se você não tiver uma visão, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai seguir a visão de alguém. Compreendeu isso aqui? Ou você tem uma visão clara, né, sobre quem é você, sobre o que Deus tem para você, ou cedo ou tarde você vai terminar vivendo a visão de alguém, o que é pior, frustrado. Tá entendendo, pastora Jaqueline? Você já encontrou gente que está servindo em um determinado ministério, mas está frustrado porque tem ideias maravilhosas, porque tem pensamentos incríveis, mas não tem coragem, não tem os instrumentos, não sabe como alcançar essa visão tão grande que Deus deu para ela. Entende? Porque é importante a gente entender também que em algum momento você vai precisar seguir a visão dos outros. Entende isso aqui? É necessário isso. Como um aprendizado. Veja, Moisés vai servir, desculpa, Josué vai servir a Moisés. Entende isso? Josué vai servir a Moisés durante um tempo, ele serviu a visão, mas o que ele não sabia é que estava integrada. Então, nós precisamos da direção de Deus para saber, entende? Então, se você não tem uma visão, fatalmente você vai naturalmente viver uma vida que pode não ser o que Deus tem para você. Agora, o que é uma visão? Primeira coisa, a diferença entre visão e missão, propósito e chamado. Quem sabe aqui a diferença entre um e outro? Vamos falar muito rapidamente, mas no processo a gente vai falar muito sobre essas primícias. Primeira coisa é missão. Tudo o que você precisa fazer, quer dizer, todos os dias para chegar no que Deus tem para você. Lembra disso? Isso significa dizer que você vai precisar de disciplina. Entende isso? O que é que eu preciso fazer para chegar no lugar que Deus me mostrou? São as pequenas missões que te habilitam para ser e viver aquilo que Deus tem para você. Vamos supor que Deus chamou você para ser pastor aí nos Estados Unidos. Mas antes disso, Deus pode te dar outras missões. Sim, ele vai te dar pequenas missões até você chegar ao lugar que Deus tem para a sua vida. Então, isso é uma missão, é temporal. Entendeu isso aqui? Compreendeu? Me ajude. Compreendeu o que é uma missão? É algo temporário, é o que você faz por um certo tempo, entende? O chamado, basicamente você pode ter sido chamada nesses dias como uma pastora, mas antes disso, Deus te chamou como empresária, consegue entender? E agora, você é uma pastora, mas um dia você já foi uma missionária. Entende? Então, o seu chamado, ele pode mudar a qualquer momento, ele é mutável, muda também, a qualquer momento o seu chamado pode mudar. Quem está aqui, pastora, Deus pode chamar você logo mais aí como uma senhor de uma grande né, empresa, de uma grande multinacional, de uma corporação, é possível, claro que sim, entende? Eu creio que Deus, ele trabalha da forma como ele quer, ele tem a visão de tudo, tá bom? Então, e o propósito? O que é o propósito? Quem sabe o que é o propósito? Quem sabe o que é um propósito? É mais complicadinho, mas tem a ver com sua identidade, com a forma como você enxerga o mundo. E que independe da missão que você está vivendo. Você estará fazendo a mesma coisa daqui a 20 anos, sendo, por exemplo, uma uma pastora ou sendo uma empresária. Consegue entender isso aqui, gente? É sua identidade, é Jeremias. Deus chamou ele como profeta. Qual é o papel do profeta, gente? O papel do profeta é restaurar as coisas, é edificar, é sempre levantar, consegue entender? Então, Deus, em tudo que você vai fazer, Deus pode estar usando, então, isso como instrumento. Por que, que isso é importante no processo? Porque senão você vai continuar andando por intuição. Porque senão você não vai compreender o seu papel em tudo isso, não vai compreender o todo de tudo aquilo que Deus ele está mostrando para você. Tá certo, gente? Então, o chamado, agora, a visão, tá certo? A visão, como eu falei para você, a gente vai falar um pouquinho mais. Porque a visão é muito importante. A visão, ela é necessária.
Então, a visão tem a ver com como você se vê nos próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos, tem a ver com o futuro, não tem a ver com agora, tá certo? Então, qual é a sua visão para o futuro? Porque para muitos, pastora Jaqueline, o futuro já chegou e pegou essas pessoas de surpresa. Entende isso aqui? E não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, qual decisão tomar. Porque, gente, mais importante do que ter uma visão é ser treinado para ela todos os dias. Você está entendendo isso aqui? Hum? Olha bem, pensa comigo. Se você deseja almejar em um nível superior, vamos supor aqui nós temos jornalista, nossa querida Jaque. Jaque, qual é o processo para chegar nesse lugar? Você precisou ir para a universidade, estudar durante 4 ou 5 anos, eu não tenho a certeza. Então, veja bem, foi necessário as disciplinas e foi necessário conteúdos paradigmáticos, programados ali, está entendendo? Foi importante para você chegar e conseguir isso. A mesma coisa, gente, não é diferente para com a visão de Deus. Você entende isso aqui? A verdade toda é que nós queremos que as coisas aconteçam assim, por um milagre, não, existe preparo. Então, toda vez que eu fujo de um processo, de uma missão dada por Deus, eu estou naturalmente fugindo do quê? Ei, dona Mara, eu estou fugindo da missão. Eu estou fugindo daquilo que Deus está querendo colocar em mim para que eu seja capaz, para que eu esteja pronto. Você lembra das missões de José? Quem lembra aí das missões de José? A rejeição. Hum. José foi rejeitado, ele sonhou, ele teve uma visão, né, gente? Vamos falar sobre isso. Então, gente, a visão foi basicamente o que Deus mostrou para Abraão. Abraão não podia gerar filho, mas Deus mostrou que ele seria o quê, gente? Uma grande nação, um povo poderoso, sim ou não? Que ele seria um povo forte. Isso é o quê já? Isso é uma visão. Deus vendeu, como a gente fala lá na Bahia, Deus vendeu um peixe para ele. Tá entendendo a onda? Tá entendendo aqui a informação? Deus vendeu um peixe para ele. Deus vendeu. Toda vez que Deus chamar você, ele vai te vender uma coisa. Entende? Sabe por que ele vendeu para Abraão? Ele negociou. Ele disse a Abraão: olha, deixa eu falar um negócio para ti aqui. Tu não tem filho. Tu é rico, mas tu não tem filho. E eu sei que tu quer muito um filho. Então, vamos fazer o seguinte: eu posso te dar um filho, mas eu tenho outra proposta. Eu só te dou esse filho se você me obedecer, se você me seguir. E aí ele começa a vender a visão. E qual era a visão? Gente, a visão foi: eu vou fazer você famoso, eu vou fazer você poderoso, eu vou abençoar quem você abençoar, e se você amaldiçoar alguém, estará amaldiçoado. Gente, olha o nível. Meu Deus, Abraão era um tipo de avatar, né? Brincadeira. Mas Deus, ele fez uma promessa, ele fez um compromisso, ele fez uma aliança com Abraão. Entende isso? E entenda uma coisa: toda vez que você obedece à visão de Deus e começa a perseguir ela, Deus, ele vai te defender em tudo. Essa promessa continua. Ele não quer que você resolva o problema com seus inimigos. Tá entendendo o mistério? Mas pode deixar que ele resolve tudo. Ele resolve tudo para você porque ele garante proteção total. Dentro dessa visão de Deus, dentro desse propósito, a doença não te mata. Tá entendendo o mistério? Dentro do propósito, a doença não te mata. Os teus inimigos não têm poder de te destruir. Entende isso? Quem levanta-se contra você, os invejosos, não têm poder de arrancar aquilo que Deus te deu, porque o que está abençoado, Deus resolveu que vai te abençoar, gente. Olha para mim aqui, por favor. Você que está aqui nessa tarde, que talvez seja esotérico, tem um pouco ainda dessa coisa de achar que um olhar de alguém é capaz de destruir sua vida. Aí, querido, Deus abençoou você. O diabo não tem poder de destruir aquilo que Deus determinou para a tua vida, para a tua história, está selado. Entende isso aqui? Você só tem que obedecer o quê, Jaque? A visão. Você só tem que andar dentro do propósito. Se Deus disse para Abraão o quê, gente? Sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, Deus vendeu a visão.
dele uma grande nação e Deus deu uma instrução, agora sai. Após a visão, Deus vai dar a missão para você. Você entendeu isso aqui, gente? José do Egito, você lembra? José do Egito, ele mostrou o maior governo da terra da sua época sobre os seus ombros. Ele sonhou que a lua e o sol e 11 estrelas curvavam-se diante dele. Você está entendendo? Esse foi o sonho que Deus deu para José e deu também para Abraão. Entende isso aqui, gente? O povo hebreu, quando estava lá preso no Egito, sendo escravizado, Deus deu o quê? Uma visão de uma terra que manava leite e mel. Entende isso aqui? Uma visão de uma terra que manava leite e mel. E ele chamou essa terra também de um lugar de, gente, descanso. Você entende isso? Toda vez que Deus vai querer te transicionar de um lugar para outro, ele vai te dar uma visão, ele vai te mostrar o que ele tem para você. Entende? A visão vê com os olhos do coração, não com os olhos naturais. Guarde isso. A visão vê com os olhos do coração, não com os olhos naturais. Os espias tiveram uma visão natural. Lembra daqueles 12 que foram enviados para a Terra Prometida? Eles viram com os olhos o quê? Naturais. Eles voltaram de lá completamente desanimado. Porém, Caleb e Josué voltaram animados. Ele disse, tem muito inimigo, mas a terra é boa. Sim ou não? Quem é você diante da visão que Deus tem compartilhado com você? O que você tem visto? Somente os inimigos? Você entende isso? Então, a visão vê com o coração, não com os olhos naturais, porque os olhos mentem, circunstâncias mudam, mas a palavra de Deus não muda acerca dos seus filhos, tá entendendo isso? Então, a vista vê o presente, a visão sonha com o futuro. Isso significa dizer o seguinte: se você quiser viver a visão de Deus para você, você vai precisar abrir mão do conforto e do prazer do agora, pela glória que está pronta para você, entendeu? Pela glória que lhe está proposta. A Bíblia diz que até Jesus, ele suportou aquilo que ele suportou a cruz. Por quê? Porque ele sabia que existia uma glória, ele tinha uma visão da glória, e o nome dele foi exaltado acima de todos os nomes. Eu quero lembrar para você que tem uma glória para você. Tem uma glória de Deus para ser derramada sobre a sua vida. O apóstolo Paulo falou o seguinte, porque essas leves e pequenas momentâneas, pastora Cláudia, que você tem enfrentado, não se compara com a glória de Deus que vai se manifestar sobre a sua vida. Você consegue entender? O que o apóstolo Paulo estava dizendo é o seguinte, o pacote, a bênção, a glória, a fama, aquilo que Deus fará é muito maior do que esse momento, esse sofrimento que você está enfrentando. Entendeu isso aqui, gente? Entendeu isso? Você está entendendo? Então, quem anda por vista, está entendendo? Anda por lógica. Quem anda por visão caminha por fé. O que é isso aqui? Me conte aí, já. Me conte como que funciona isso. Quem anda por vista, anda por lógica. Gente, se você quiser, a primeira coisa que a gente aprende sobre alguém que recebeu uma visão de Deus se você quiser obedecer a Deus, você não pode olhar para os seus recursos, você não pode olhar para as suas capacidades, porque Deus não vai chamar pessoas hiperinteligentes, Deus não vai chamar pessoas bem relacionadas. No processo, Deus faz as conexões. Sim ou não, pastora Cláudia, não faz? Te coloca de frente de pessoas que vão ser bênção na sua vida, são as pontes, ele planeja tudo isso. Mas Deus, normalmente, ele chama as pessoas simples, e ele derrama a glória dele, ele dá dinheiro, ele abre portas, ele dá visto, ele veste de roupa, ele dá comida, ele faz tudo que ele tem para fazer, é Deus que patrocina a sua visão, entendeu isso? Quem quer ser patrocinado por Deus aqui? Quem quer ser patrocinado por Deus? Eu estou profetizando, Deus vai patrocinar a sua visão. Você não precisa de ninguém para patrocinar a sua visão. Você, escute aqui, você não precisa chorar para ninguém. Você não precisa contar sua história para ninguém. Você precisa confiar em Deus e obedecer a Ele, porque Deus vai patrocinar a tua visão, Deus vai patrocinar a tua roupa, Deus vai patrocinar teu relógio, tuas joias, Deus vai patrocinar aquela viagem que você quer. Gente, eu vou falar um negócio aqui para vocês, tá bom? Vou confidenciar. Eu não falaria porque
em outro lugar para não ser soberbo. Mas eu tenho uma vida que eu fico, meu Deus do céu, eu jamais poderia ter conexões com pessoas que eu tenho, viajar para os lugares que eu viajo, ficar hospedado nos lugares que eu fico, se eu dependesse dos meus recursos, por mais que eu tivesse dinheiro, muito dinheiro, eu jamais conseguiria estar no lugar, nos lugares que Deus me colocou e me conectar com as pessoas que Deus me colocou. Você consegue entender o que eu estou? Você está entendendo? Você está entendendo? Só quem tem visão vai entender isso. Porque é tudo que você precisa, recursos, influência, está dentro da visão que Deus te deu. Você está entendendo? Não é assim, pastora Cláudia? Não é isso? Deus vai estreitando. Tudo que você precisa está dentro disso. Gente, um dia desse, só para vocês terem noção, um dia desse, um famoso jogador de futebol, um ídolo aí do mundo, ele estava para fechar um grande contrato, várias mudanças na vida dele. Ele me esperou até 1 hora da manhã para orar comigo e saber qual era a minha direção para ele. Quer dizer, o que era que eu tinha para falar sobre ele, aquilo que Deus queria comunicar para ele, o que eu achava que era a direção de Deus para ele. Gente, vocês não acreditam nisso. Eu disse, gente, eu disse ao homem, eu não posso, tenho uma reunião mais cedo, não posso. Ele disse, eu vou esperar um pouco mais tarde. Você está entendendo isso aqui, gente? Você está entendendo? Um futebolístico. Então, deixa eu falar um negócio para você. É Deus que patrocina a tua visão. Tá entendendo? Tem lugares que eu viajei, que eu fui, por meio de como? Deus disse. Um outro jogador, numa situação bem difícil, disse: opa, por favor, vinha me ajudar, me mandou a viagem, eu estava lá na França, usufruindo, numa mansão, piscina, tudo muito bom. Eu disse, Senhor, que é isso, Jesus? Ô, pai! Gente, presta atenção. Eu não estou falando isso para me vangloriar, porque isso para mim não é nada. Eu não ligo para essas coisas, sou completamente desprendido disso. Isso não está no meu coração. Amor de Deus, gente. Eu tenho coisa mais importante do que isso. Então, para mim, a vida é movida por propósito. Agora, se é isso que Deus tem no processo, no caminho, você acha que eu vou dizer eu não quero, vou dar um de julgoso de besta? Claro que não, gente. A gente vai pegar, pega ou não pega, pastora Jaqueline? Pega, a gente usufrui, porque Deus nos chamou para comer o melhor dessa terra. Livro de Isaías 43, a Bíblia diz que Deus vai nos dar as delícias das nações. Você está pronto para receber, para comer as delícias das nações? Você está pronto para isso? Porque é uma promessa de Deus para você. Se você não está vivendo isso ainda, Deus com certeza trará para a sua vida. Está dentro do propósito. Está dentro do propósito. A propósito, pastora Cláudia, obrigado pelo convite. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, isso é Deus, forte igreja, é um propósito. Obrigado, pastora Cláudia. Te amo mais hoje do que ontem, só para ressaltar. Brincadeira, gente. Hum. Eu estou falando em parábola, em mistério com a pastora Cláudia. Ninguém vai entender. Não adianta você ficar com essa cara de curiosa aí. Vai ter que morrer um pouco mais hoje, que eu não vou falar. Não vou dizer nada, mas haverá sinais. Sim ou não, gente? Eita glória, haverá. Oi, gente, vocês são bênçãos, tá? Vocês estão entendendo, gente? É só para dar uma descontraída, porque senão a gente, né? Senão vocês dormem, né? E se vocês dormirem aí, eu vou ficar chateado. Eu vou entender que vocês não gostam de mim. E eu sou igual o bispo T.D. Jakes. O bispo T.D. Jakes disse, ó, não gosto de quem não gosta de mim. E aí eu pensei, não é que eu tenho a mesma coisa? Eu não gosto de quem não gosta de mim também, gente. Presta atenção, amar é diferente de gostar, sim ou não? Amar a gente ama todo mundo, mas gostar a gente experimenta. Eu não gosto de quem não gosta de mim, eu só estou aqui que vocês gostam de mim. Eu penso, estou pensando, estou desconfiando que vocês estão aqui, né? Que vocês gostam de mim, porque senão não estaria nem aqui. Entendeu? Entendeu? Mas é isso, gente. Vamos seguir então. Então, nós precisamos entender. Deus vai patrocinar a sua visão. Você não precisa de recursos, ao contrário, se você tem uma visão de Deus, a primeira coisa que Deus faz é gastar todos os recursos seus para depois te enviar. Você lembra de Eliseu? Lembra de Eliseu? Eliseu foi chamado como profeta ali para substituir o Elias. E sabe o que acontece com ele? Quem sabe? Ele vai pegar o boi, vai matar o boi, ele era um arador de terra, vai pegar o arado de madeira e vai queimar. Entendeu isso aqui? Deve ter sido uma instrução de Deus, ou seja,
Deus estava arrancando dele qualquer porto seguro, qualquer possibilidade dele voltar para o antigo lugar que ele tinha saído. Lembra de Pedro, como voltou para pescar? Lembra disso? Pedro voltou para pescar, entendeu? Então, por isso, Deus conduz o povo de Israel ao deserto. Você lembra disso? O povo de Israel sendo conduzido ao deserto? Mas antes, Deus, para eles chegar naquele lugar, para eles ir à terra prometida, eles iam passar por pressão. E Deus faz uma coisa que eu achei incrível. Deus passa eles pelo Mar Vermelho, porque não tinha como voltar. Tá entendendo isso? Talvez, preste atenção nisso aqui, ó. Sabe esse lugar que você está enfrentando de pressão hoje na sua vida? E você olha para trás e diz, sabe de uma coisa? Eu eu deveria ter tomado um caminho diferente. Eu obedeci a Deus e eu cheguei aqui nesse lugar. E graças a Deus que você obedeceu a Deus e Deus tirou qualquer possibilidade de você voltar, porque a glória ela está proposta. E agora você só está sendo tentado, você só está num lugar de tentação. Você entende isso? Você só está num lugar de tentação, que é um lugar de pressão, que é o lugar onde você cresce, que é o lugar onde você demonstra o seu valor, que é o lugar onde você tem a sua mente ampliada, a sua capacidade ampliada, a sua perseverança ela é construída, a sua resiliência ela é aumentada, a sua fé ela é esticada, e agora você não é mais a mesma pessoa, e depois de você passar por esse processo, agora você vira um exemplo, as pessoas olham para você e dizem, olha, se Deus fez na vida de Mara Rodrigues, se Deus fez na vida de Jaque, se Deus fez na vida de Maria Tereza, de Jaqueline, Deus fará sim na minha vida. Você se torna um luzeiro, entende isso? E agora você sustenta todas as pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Agora, você tem uma palavra de fé e esperança, os olhos de todo mundo estão em você agora, José. Você está entendendo isso aqui? Os olhos agora estão sobre você, porque agora você está governando sobre isso. Eu lembro-me que eu estava lá em São Paulo e eu estava passando no processo de obediência a Deus e eu estava passando por um processo muito difícil. E eu lembro que eu disse, eu fui numa livraria Saraiva, até hoje eu lembro, e eu comprei ali alguns manuais, eu disse, eu vou fazer concurso público para o Tribunal de São Paulo e eu vou acabar com essa história de... Quem nunca? Não faça essas caras não, porque vocês são crentes, vocês vigiem, ficam julgando o irmão, hein? Hum. Eu me expondo aqui para vocês estarem, né? Se sentindo melhor do que eu. Ai, tenta só. E aí, eu lembro que naqueles dias eu queria fugir daquela pressão, era tanta humilhação, era tanto processo difícil. E eu comprei aquele livro e quando eu ia estudar, ao invés de eu lembrar das linhas, dos incisos, vinha só uma voz. Isso vai atrapalhar o seu futuro. Isso vai atrapalhar o que eu tenho para você. Eu começava a ter ódio daquilo. Eu lembro que eu dei um murro na porta. Gente, eu pareço certinho, mas não sou, tá? Eu lembro que eu dei um murro na porta. Eu não aguentava mais ouvir aquela voz. Eu quase quebrei minha mão, quase broquei a porta assim. Mas não teve jeito. Deus não desistiu. Você está entendendo? Eu tive que desistir daqueles livros, e glória a Deus, porque eu estou aqui, porque com certeza eu teria seguido uma trajetória diferente. Olha aí, não conheceria você. Tá vendo? Então, veja bem, às vezes a gente precisa entender que o chamado, que a visão vai requerer de você entrega. Olha Abraão, nem tudo foi flores para Abraão, lembra disso? Abraão, coitado, até a mulher dele pegaram, sim ou não, gente? Tiveram que devolver, claro, né? Porque preste atenção na caminhada, se te roubarem alguma coisa, Deus faz devolver tudo. Fica tranquilo. Sabe isso tudo que você perdeu? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não está entendendo, não. Sabe isso tudo que você perdeu? Essas coisas que você diz, nossa, perdi tudo. Igual aquele povo, não tem nada, mas quando vem a tempestade, a coisa, perde tudo, né? Não tinha nada, mas agora perdeu tudo, que é quase indenização de Deus. Deus, eu quero indenização por tudo. Duas galinhas, hum? Duas galinhas, o que mais, gente? Um quilo de sal, né? Que é a indenização de Deus. Deus! Então, gente, presta atenção nisso aqui. Tem gente aqui que está fazendo inventário. Deus está falando forte com alguém aqui. Tem alguém aqui fazendo inventário e dizendo, Deus, olha o que eu perdi. Deus dizendo, você não sabe de nada.
Você não faz ideia do que eu tenho para você. Você não faz ideia de aonde você vai chegar. Você não tem noção de aonde você vai estar. Você não tem noção da glória que lhe está proposta. Você não tem noção do meio, das mesas, dos lugares em que você vai sentar. Você não tem noção. Você não faz ideia, Mofibosete, do que eu ainda vou fazer, aonde essas suas perninhas quebradas vão sentar, porque o que te limita não limita o meu agir, porque eu te chamei limitado e limitada para provar que eu não preciso de influência de ninguém, que eu sou aquele que patrocina a tua visão. Amém, gente? Amém? Quem crê nisso? Quem crê nesse mistério? É só para quem crê. Eu fico tentando dar uma de professor aqui, mas o mistério, né, coisa minha, a gente fica empolgado, a gente, né? Então, assim, quem crê, é só para quem crê, é só para quem crê, é só para quem acredita. Então, gente, presta atenção nisso aqui. Quem anda por visão caminha por fé, não anda por vista, não anda por lógica. Entendeu? O próximo passo, marque aí, por favor, marque isso aí, marque isso, por favor. A próxima coisa que Deus vai exigir de você vai exigir muita fé e coragem, porque você não vai ter o recurso para fazer, você não tem como ir, você não tem como adquirir, mas Deus vai dizer: faça, compre, vá, fale. Você está entendendo? Está entendendo aqui? Está entendendo? Gente, eu voei aqui para a Europa no meio da pandemia, pastora Cláudia, no meio dessa minha espera. No meio da pandemia, você não está entendendo. Sem possibilidade nenhuma. Sem possibilidade nenhuma, alguns anos atrás. E Deus, no meio de uma pandemia, não podia entrar na Europa porque eu era brasileiro e a gente estava com os problemas sérios da Covid ali, né? Estava ali no começo, aqueles negócios terríveis, e não tinha condição nenhuma, gente. Não tinha condição. Vou falar um negócio, eu lembro até hoje, isso me marcou, e que isso edifique a vida de alguém, porque eu lembro que naqueles dias, eu tentei sair antes do tempo, o meu chefe jogou mesa para cima, foi um desastre. Aí eu aquietei, eu disse: sabe uma coisa, Jesus, eu vou continuar obedecendo. Ele já tinha falado para eu ficar na minha. Aí eu era cabeção mesmo. E aí hoje eu estou um pouquinho melhor. E aí eu lembro que, é, gente, eu não tinha nenhuma perspectiva de vir para a Europa, nenhuma. Eu tinha muita promessa, muita promessa, assim como você. E mais Deus tinha me falado, eu estava nesse processo. E eu lembro, gente, que era meio de pandemia e Deus disse: pronto, chegou a hora. Um jogador também manteve contato comigo. Ele tinha perdido a noiva e disse: eu preciso muito de você, eu preciso. Eu disse: meu Deus, eu preciso de livramento. É os dois. É tremendo isso, né? Quando o livramento se encontra com a. Ele precisava de mim e eu precisava de livramento. Eu disse: é Deus purinho nessa. É Deus. É Moisés e o povo de Israel saindo do Egito. É tremendo esse encontro. Vocês estão entendendo o mistério aqui? Quando se encontram as duas coisas. E eu lembro, só que era pandemia, gente. Eu estava num processo de desonra tão grande que eu disse: sabe de uma coisa? Vai ser vergonhoso chegar nesses portões e não conseguir entrar, ter que voltar, vai ser horrível. E eu disse: Deus, se tal coisa for assim, igual o Gideão, que aconteça. E assim aconteceu. Voei para a Bahia, cheguei lá, eu estava num culto assim, que era o último dia, eu tive coragem de aceitar aquela passagem, e no meio daquela, pastora Jaque, no meio daquele culto, eu cochilando, que eu estava cansado de guerra, tinha perdido 7 quilos da batalha, tá entendendo? Quem nunca? Quem já passou por esses processos? Perdi 7 quilos ali, cansado de guerra, saindo do Egito, e eu lembro que eu estava cochilando, de repente vem um homem no meu ouvido e grita: assim diz o Senhor. Eu disse: o quê? Acordei assim, meio. Deus já entregou, já assinou o documento está pronto. Eu disse: gente, eu não preciso de documento nenhum, que documento é esse? Que estranho. Mas tudo bem, eu disse: amém, Senhor. Eu tinha orado e disse: Senhor, não me envergonhe. Se é realmente para eu ir, por favor, usa alguém. Deus mandou esse homem. Eu não sabia, estava ali desconfiando. E quando eu cheguei em casa, eu abri o e-mail, tinha uma carta do governo alemão me convidando para entrar na Alemanha. Gente, que loucura! Resumindo, passei pelos portões quando ninguém poderia passar. Você consegue compreender isso? Por que eu estou falando isso para você? Gente, esse nosso Deus, ele é poderoso, ele age, ele nos conduz, ele nos coloca no lugar certo. Eu quero declarar em nome de Jesus
que a crise que você está enfrentando hoje, a guerra que você está enfrentando, vai encontrar com o favor de alguém. Você vai suprir a necessidade de alguém, porque tem algo que Deus colocou em você, e essa pessoa vai dar o que você precisa, como José. José estava na prisão, teve um sonho, deu a revelação, e por isso ele recebeu favor. Você está entendendo aqui? Você não irá como mendigo, como mendiga, não, querida. Você vai como princesa, vai como um príncipe. Você vai no governo, você vai como alguém que está precisando de você. Você está entendendo isso aqui? Está entendendo o mistério? Está entendendo? Eu amo isso em Deus. Eu amo isso em Deus. Porque os seus servos não são mendigos, entende? Deus dá honra. Entende? Deus dá honra, Deus tem honra para a sua vida. A visão não vê facilidade nas coisas, mas sabe e acredita que é possível. Entende isso aqui, gente? Uma visão. Você pode até olhar, então a ideia é, você olha para o que Deus falou para você, que faria e que fará. Você não vê facilidade nisso, mas você acredita que é possível. É só isso que você precisa. Entendeu isso aqui? Entendeu, Josué? Entendeu, Josué? Você não precisa ver facilidade nas coisas. Você só tem que acreditar que é possível e obedecer. É só isso. Porque no caminho, quem abre. Quem é que abre, gente? Quem abriu o Rio Jordão? Foi Deus. Ele abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, ele destruiu as muralhas de Jericó, ele destrói os inimigos de Israel ali na frente. Então, preste atenção. Não criemos pânico, coloque o cinto, se segure, você vai pousar tranquilamente, vai chegar no destino e ponto final. É sobre isso. Parece ser bem tranquilo assim, né? Mas quando você está no meio da turbulência, você fica, ai meu Deus. É? Mas nós precisamos agir com racionalidade, porque a fé exige de nós o quê, gente? Racionalidade. Racionalidade. Por mais que a fé pareça ser subjetiva, ela é extremamente racional, tá bom? Então, a visão não vê facilidade nas coisas, mas acredita que é possível. Aí eu quero fazer a pergunta para você. Qual a visão que o céu tem compartilhado com você nesses dias? E aí? A pergunta é essa. Porque não adianta eu estar aqui falando sobre visão se é uma coisa que você ainda não tem, que você não entendeu, quero dizer, porque de ter, Deus tem, sim ou não? Porque a Bíblia é repleta de promessa. Deus é extremamente dinâmico e criativo e conta com cada um dos seus filhos para realizar sua boa obra. Por isso ele nos mostra as coisas, nos faz desejar, entende isso? Ele sabe do que nós precisamos, sabe, ele está ocupado em nos guiar, em nos abençoar. Se você não tem uma visão para o futuro, querido, cedo ou tarde você vai voltar para o antigo Egito. Você está entendendo aqui, pastora Cláudia, qual é o problema? Se você não tiver uma visão para o futuro, cedo ou tarde você volta para os lugares antigos. Sem visão clara, os problemas da vida se tornam insuportáveis, perde o sentido. Jesus aceitou o sofrimento pela glória que estava proposta. O apóstolo Paulo, ele falou sobre a glória, as leves tribulações e a glória. Ou seja, toda vez que você está passando por uma dificuldade, você precisa sempre ter um prêmio para você. E o doguinho? Hã? Vamos usar agora esse exemplo. Já viu o doguinho? Você dá um treinador de dog, você dá para ele uma comidinha para ele fazer um comando, né? Assim, é assim que a gente funciona. Se você quiser educar o seu filho, você vai precisar usar a mesma metodologia. Deus usa a mesma metodologia comigo, com você. Aquele que venceu, lhe darei o quê? A coroa da vida. Entende isso? É a mesma metodologia. Todo mundo que Deus chamou, ele primeiro diz, me segue que eu vou fazer isso. Me obedece que eu vou fazer isso. Anda no meu caminho. Gente, são promessas do Senhor, que requer obediência. Mas, para tanto, você precisa ter o quê? Uma visão clara daquilo que Deus tem para você, entendeu? Sem sonhos, a vida não tem brilho, diz o doutor Augusto Cury. Quem conhece o doutor Augusto Cury aí? Ele declarou. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Eu amo essa frase dele, porque é verdade. Você já viu aquele funcionário que está na empresa há muitos anos?
e que você chega lá e ele começa a falar mal do patrão, falar mal de todo mundo, ele perdeu, ele não sonha mais ali dentro. Quando isso acontecer com você, desculpa, caia fora do seu trabalho, procure outra coisa, vá sonhar com outra coisa, porque senão a vida não faz sentido, entendeu, gente? Nós precisamos de empolgação, nós precisamos de energia, nós precisamos de autoestima, nós precisamos sabe, precisa de algo mais para fazer as coisas acontecer e para existir, tá bom? Tá dando para suportar ou vocês estão cansadas e cansados demais? Como é que tá aí? Dá para esperar um pouquinho mais? Querem dar o intervalo para as girls irem fazer uma maquiagem, retocar a maquiagem? Ou os rapazes e aí comer um podrão, um hamburgão, como é que é? Dá para seguir um pouquinho mais? E aí, Jaque, me conte aí, mistério. Um, um. Jaque, você é o meu termômetro, tá bom? Vocês estão conseguindo assimilar ainda alguma coisa, gente? Estão ainda? Eu não quero ser enfadonho, tá certo? Então, eu tenho um conteúdo aqui programático, porém, a gente vai seguindo aqui, tá bom? Não fique tímidas, não. Vocês não são tímidas, que eu sei. Tudo leoa. Tudo leoa. Nesse momento, ovelhas, mas tudo leoa aí. Glória a Deus. Leões. Então, gente, o nosso problema é que temos muitas vezes dificuldade de acreditar que Deus tem algo especial para mim. Israel, ele disse para Deus o quê, gente? Deus nos esqueceu. O Senhor não tem um futuro para mim. E eles estavam lá na Babilônia, vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade. Eu quero lembrar para você. Ouça aqui. Pare de anotar. Olhe para mim aqui. Toda vez que você estiver passando por um momento difícil e que as circunstâncias estiverem fazendo você duvidar daquilo que Deus falou para você, Deus sempre vai mandar uma palavra para te lembrar de quem você é e para onde você está indo. Talvez essa live seja exatamente a voz de Deus, talvez não, para muitas pessoas aqui essa live é exatamente a voz de Deus nessa tarde, dizendo para você o que ele falou para Israel naqueles dias. Olha, Deus nunca falaria de saúde para alguém que está com saúde perfeita. Deus nunca falaria para alguém de relacionamento, para alguém que está nesses dias com a costela quentinha do lado, maravilhosa. Barbecue. Não. Deus não falaria sobre isso, né, gente? Não. Deus nunca falaria para alguém de saúde. Se você não tivesse gravemente ferido, se você não tivesse enfrentando uma dificuldade na sua saúde. Deus falou para Abraão sobre o contrário. Deus falou sobre fertilidade, porque ele estava naqueles dias vivendo um momento de esterilidade na sua vida. E é por isso que as profecias existem. Porque quando o mal, quando o inimigo, quando a circunstância tenta se levantar contra aquilo que Deus, contra o seu destino, que Deus falou para você, Deus vem com a palavra dele e diz, não, é o que eu disse, é o que eu falei. A Bíblia diz que acerca do povo de Israel, nenhuma das palavras caíram por terra, e por que na sua vez vai cair? Você está entendendo aqui o mistério? Por que com você vai ser diferente? Se levante, cara pálida, se anime. Eu estou chamando você de cara pálida porque a luz não está tão boa, é só por isso, tá bom? Não é nada de... Então, está entendendo, gente? Vocês estão entendendo o mistério aqui? Tá didático? Tá fácil? Tá fácil ou eu tô dificultando para vocês? Vocês estão entendendo aqui, gente? Vocês estão entendendo? Israel disse, Deus esqueceu de nós, no meio de uma crise, no lugar que não era para eles estarem, que ele estava na Babilônia, sim ou não? Aí Deus manda essa palavra aqui, pastora Cláudia. Eu amo isso em Deus, porque Deus diz assim, haha, hey, vocês não sabem de nada. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Vocês não entenderam ainda, mas são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de fazê-lo prosperar, são pensamentos de dar exatamente o que vocês desejam. Você está entendendo isso aqui, gente? Vocês estão compreendendo isso? Vocês estão entendendo? Mas tem muita gente, muitas das vezes, se você vem de uma história familiar complicada, se você desde cedo você foi atacado, que normalmente pelo cão, pelo diabo,
e você sofreu muito cedo, se você foi roubado, rejeitado, abandonado, se você tem esse histórico, é bem difícil de você acreditar que alguém tem algo para você, sim ou não? Quem veio dessa realidade? Hum? Levante sua mãozinha assim para eu ver, se exponha comigo também, porque eu estou levantando a minha. Eu vim desse lugar. O cão dizia para mim: não tem nada para tu. Nenhuma possibilidade, zero. Era o que ele falava para mim todo dia. E existia uma guerra dentro de mim. E eu precisava lidar com ela até que eu descobri o poder da palavra de Deus. E ali eu descobri que quem me dá destino não são as minhas circunstâncias, não foram os abusos sexuais que eu sofri, não foram os abusos físicos que eu vivi dentro da minha casa. Não, não é isso. Não é isso. Quem me dá destino é Deus, é a palavra do Senhor. O que dá destino, o que tem dado destino para você nesses dias? É a voz do cão que fica comparando no seu ouvido, te mostrando circunstância? O que tem dado destino para você? Você consegue entender? Então, nós precisamos entender que Deus ele é por nós e não contra nós. Deus ele é por você. Talvez alguém falou para você que você não é nada, que você não tem capacidade, que você não vai muito longe, que você não tem sabedoria, não tem conhecimento. Alguém subjugou você, olhou você pela aparência. E Deus, Davi, olhou para você e disse: ainda que você seja um pastorzinho, um federão entre a ovelha, eu escolhi você, e você é minha, e você é meu, e você vai chegar onde eu disse que você vai chegar, e ponto final, exploda o inferno. Porque quando chegar a hora, você vai sentar à mesa. Agora, enquanto isso não acontece, treina, enfrenta as lutas, encara as batalhas, não vai ser fácil, você não está pronto, eu sei, os seus sentimentos são estranhos, você é esquisita, mas eu te escolhi, daí, mande um cão se explodir, entendeu isso aqui, mulher? É forte, igreja. Né? A mulherada acorda esquisita, dorme crente, acorda esquisita, quer cortar todo mundo, quer usar o leão ali para. Né? Mas, enfim, mas Deus diz: eu te escolhi. Eu amo isso, porque lá no livro de 1 Timóteo, Deus diz que Deus nos escolheu pela graça. Quando eu li isso, eu disse: agora eu entendi, então não tem nada a ver sobre mim. Porque eu lembro que uma vez eu andei 10 quilômetros 10 quilômetros andando e chorando e dizendo: me deixe, me esqueça, vai embora, não quero contar com você. Não é você que é mal, sou eu que sou mal. Eu não posso receber, eu não posso ouvir esse chamado, eu não tenho capacidade. Eu não estou pronto, eu não tenho. Eu lembro disso. E é impressionante. E ali eu dizia: por favor, me abandone. Quando eu li esse texto, eu disse: meu Deus, então não tem a ver comigo? Então, quando você me escolheu, não tinha a ver com as minhas habilidades, com a minha preciosidade, segundo a minha visão, tem a ver consigo? Como diz o português, eu estou tentando. Agora eu estou falando português de Portugal. Então, gente, entende? Você consegue entender isso? Você consegue entender? Deus não escolheu você com base na sua presciência, na sua que eu estou dizendo, na sua. Deus escolheu você com base na presciência dele. Ele viu algo em você que ninguém viu. Quando alguém te rejeitou, quando todos se rejeitaram, Deus disse: opa! Deus ama a gente rejeitada, hein? Eu tenho a impressão que eu estou falando aqui para um monte de gente rejeitada, porque Deus. Pensa numa galera que Deus gosta. Gente, a maioria das pessoas foram abandonadas ou rejeitadas, sim ou não? É impressionante como Deus gosta desse povo. E quer ver uma coisa? É bíblico. Jacó foi rejeitado e Deus tomou ele para si e resgatou. José foi rejeitado, Deus tomou ele para si. Toda vez que te rejeito, Deus dá um jeito de te chamar para perto dele. Fica tranquilo, deixa te rejeitar. O seu propósito no processo, entenda isso. As pessoas, quando você não entende, não tem essa maturidade, você sofre. No processo, Deus vai permitir que algumas pessoas te rejeitem propositalmente. Consegue entender isso? Porque a rejeição é um instrumento que te empurra, te dá um gás, te dá uma energia, te lança para Deus de uma forma. Porque se tiver tudo confortável com todo mundo, se todo mundo te amar, você não vai chegar no propósito que Deus tem para você. O propósito que Deus tem para você inclui que no processo você será rejeitado por algumas pessoas que você estima. Entendeu isso aqui? É duro. É duro. Oh, meu Deus. Mas você só estará pronto depois de enfrentar a rejeição. Porque aí acaba com a sua necessidade de validação.
Acaba com a necessidade de você ser validado por alguém. Acaba. Quando você aprende que rejeição não te mata, você não tem problema de chegar para aquela pessoa e dizer: o convite é legal, mas eu não vou. Eu até gosto de você, mas não vai dar ir, não vai dar para ir. Olha, eu queria até caminhar com você, mas sabe de uma coisa? Deus falou comigo a semana passada que você não é boa influência, não. Não fala isso não, tá, gente? Para a pessoa não ficar contra Deus. Só diz para a pessoa não dá mais, não vou, não dá, não dá, não dá. Não, e aquele chá? Oh, não dá, querido. Eu não gosto, eu não sou inglês, eu não gosto de chá, eu prefiro uma Coca-Cola. Então eu tenho uns amigos aqui que me oferecem uma Coca-Cola, então eu vou. Tá entendendo que é o mistério? Então, o propósito de Deus inclui que você vai ser, em algum momento, rejeitado, e você precisa ter maturidade para isso. Você precisa entender isso, entende, gente? Vocês estão compreendendo? Então, você precisa entender o que o Criador colocou grandeza, isso é muito importante, o Criador colocou grandeza em você. Não importa a sua cor, sua família, sua origem, sua classe social, ou como tenha sido a sua concepção. Existe uma parte da divindade no seu DNA espiritual. E às vezes o diabo, sabendo disso, ataca você de todas as formas para esconder de você sua real identidade. Você está entendendo isso? Entendeu? Quem nunca? Ele fez isso com Moisés. Ele fez isso com Moisés, ele atacou Moisés. Moisés saiu fugido do Egito. Moisés era para ser governador, vira lá um pastorzinho de ovelha, mas esse não era o propósito de Deus para a vida dele. Você está entendendo isso aqui? Ele encheu Moisés de culpa, de acusação. Ele encheu Moisés de um monte de coisa, fez Moisés fugir do propósito dele, porém, Deus foi buscar Moisés e Deus vai buscar a gente aqui nessa tarde. Deus está encontrando corações e pessoas aqui nessa tarde, sabe por quê? Porque sim, o governo é para você e eu te provo isso. Abra aí rapidinho, em nome de Cristo, lá no livro de Gênesis 1:26, rapidinho, pica a mula. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos, vamos que vamos. A gente vai chegar lá. Estamos chegando, viu, Jaque? Eita, Jaque, estamos chegando. Estamos chegando. Amém, gente? Estamos chegando. Olha lá, Gênesis 1:26 diz: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Você é a imagem de Deus. Você é a imagem perfeita de Deus, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre peixe. Gente, presta atenção. Domínio é governo. Deus fez você a imagem e a semelhança dele e disse: eles serão, e fez um mundinho. Dentre tantas as galáxias, pastora Cláudia, Deus criou um mundinho seu. Porque cada um de nós tem um mundinho. Tem ou não tem, gente? Aí não tem? Todos nós temos um mundinho nosso, né? Deus nos deu essa criatividade, criou isso pra gente. Você tem o seu mundinho, pastora Cláudia, Irana, você tem o seu mundinho, Mara, Rodrigues, você tem o seu mundinho, e que Deus sabe para você esse seu mundinho é o mundo entre você e ele. Você consegue entender? E Deus diz o seguinte: governe. Você foi criado por governo. Você foi criada para governar sobre a sua natureza, sobre tudo que está ao seu redor. O lugar que Deus te plantou é para você governar José, é para você governar Abraão, é para você governar Daniel, é para você governar Jacó, é para você governar Sansão, é para você governar, é para você dominar, entende isso? Governar significa estar sobre e não sob. Você está entendendo? Você está sob Deus, debaixo de Deus e sobre tudo que ele colocou sobre os seus pés, porque ele disse: domine sobre os peixes, quer dizer, sobre o mar, domine sobre as criaturas voadoras, sobre os céus, domine sobre a terra. Gente, as três esferas estão sobre nós, estão debaixo dos nossos pés. Olha que tremendo isso. Quem você acha que você é? Quando o cão perguntar para você quem você acha que você é, você vai dizer para ele: eu não sei quem você acha que eu sei quem eu sou e eu sei quem você é. Você é o mentiroso e eu sou um filho de Deus que tem uma imagem e semelhança de Deus e que estou aqui incumbido, imbuído de uma grande obra. Eu estou governando o diabo. Nunca mais você vai ousar duvidar, me fazer duvidar daquilo que Deus tem para você. Para mim, porque veja bem, você sabe quem são as primeiras pessoas, Miss Jaque, que enxergam a nossa capacidade?
Você sabe, pastora Cláudia? Sabe sim. É só uma provocação. O nosso inimigo é o inimigo usando aquela amiga que olha para você e diz: menina, esse seu cabelo laranja não ficou bom, não, viu, menina? Vou te dizer uma coisa, tu é esquisita. Tu não tem esse me toque, não. Porque quem está feliz consigo não liga para os outros. Quem está realizado consigo mesmo não vai perder tempo olhando para quem está. Você está entendendo? Se você está feliz com a sua beleza com todo, você está nem aí para quem colocou uma peruca na cabeça laranja, ou seja lá o que for, gente. Pelo amor de Deus, você entende isso? Então, o nosso inimigo, ele é o primeiro a revelar o que Deus tem para nós. Como assim, Jai? Pelo nível de perseguição que você enfrenta. Sabe esse lugar em que há escassez na sua vida, em que as coisas parecem não fluir? É nesse lugar que Deus vai manifestar a maior glória dele sobre você. Nesse lugar onde mais você foi envergonhado, é onde Deus mais vai manifestar a glória. As pessoas vão olhar e vão dizer: menina, coloca a mão aqui na minha cabeça, pelo amor de Deus, sacode esse meu cabelo, faz alguma coisa, mas passa essa unção para mim. Eita glória! Eita glória, né? As mulheres solteiras aí, menina do céu, como tu conseguiu esse homem, esse Richard Gere? Como foi isso? Me conte. Algumas vão chegar e vão dizer: tu viu? Tem uma pintinha aqui. Claro, inveja. É o inimigo que revela o que Deus tem para você. Para com isso, meu Deus do céu, né? Tá aparecendo aqui uma sessão de corte. Mas, gente, o evangelho nos coloca, nos levanta, é isso que Deus está querendo comigo e com você, sim ou não? É repleto de mensagem, não temas, se levanta, eu vou fazer, olha, meu Deus, eu não conheço. Eu lembro que meu pai nunca me falou uma palavra de afirmação, pastora Cláudia, nunca. Ele nunca me falou uma palavra de afirmação, mas ele tinha muita palavra o contrário. Claro, tinha a ver com os ensinamentos, com aquilo que ele recebeu, o padrão que ele tinha recebido, né? Da sua mãe e do seu pai. E quando eu vim para o evangelho, eu era completamente vazio, de um eco. E ali eu comecei a declarar a palavra de Deus. Eu subi o monte, gente, ia às 7 com um pedaço de pão, subia para o monte, ficava até 2 horas da manhã, batendo a Bíblia na cabeça e declarando, e eu declarava, e eu enchia aquilo de mim, eu acreditava. E depois, meu Deus, eu lembro daquela coisa, e eu profetizando. Você está entendendo, gente? Você está entendendo? E declarando a palavra de Deus. Você não é o que a circunstância diz para você. Você é aquilo que Deus falou para você. Você é muito mais poderosa. Se você se visse com os olhos do cão, porque até o cão sabe o poder que existe em você, e por isso que ele persegue tanto. Por isso que parece uma caça às bruxas, né? É uma perseguição que você não entende. Todo mundo se levanta contra você. Tudo parece ser difícil para você. Por quê? O diabo sabe que você está em direção a algo poderoso. E quando você chegar num lugar que a unção vai transbordar, o jugo vai ser quebrado e você vai florescer, vai ser algo poderoso. As pessoas irão reconhecer a unção de Deus sobre você e vão se dobrar e vão ter. O inferno vai ter que recuar. Isso tudo está dentro da sua identidade. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Quero dizer, estamos fazendo, tentando não, porque quem tenta não consegue. Agora, a questão não é para onde você deseja ir, mas o que você está disposto a deixar para trás para chegar lá. Guarde isso. Eu ouvi essa frase e isso falou muito comigo, porque a questão toda não é para onde você está pensando ir ou querendo ir, mas o que você está disposto a deixar para trás para chegar aonde Deus tem para você. Entendeu isso? Deus tem uma promessa? Tem. Acabamos de descobrir isso. Você é um escolhido? Claro que é. Deus tem uma visão para você? Absolutamente sim. Agora, como eu faço para viver essa visão? Qual que é a minha empreitada nesse processo? O que eu preciso fazer? Pastora, o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que deixar para trás? Porque não tem como você andar de mão cheia, não tem como você carregar as mesmas coisas. Quando você vai viajar, e você sabe, se você viaja em classe econômica, né? Se você é um Hellis como eu, assim, uma pessoa humilde que está caminhando para andar de first class,
Então, você está indo, você está no processo. Vamos chegar lá, sim ou não, gente? Quem quer isso? Quem quer isso? Eu quero, gente. Eu quero. Isso não é minha prioridade, mas se tiver no pacote, eu quero. Eu quero entrar num avião e dormir durante 12 horas ali. Oh meu Deus, oh glória. Sem ninguém me empurrando, sem ter ninguém bafudo do meu lado, sem ter ninguém peidando do meu. Gente, que coisa boa! Quer dizer, até acontece, mas é mais espaçoso, é distribuído de maneira democrática ali o negócio, tá bom? Gente, espero que vocês voltem no próximo sábado. Eu vou melhorar. Depois, Jaque, não puxe minha orelha depois, não. Então, gente, preste atenção nisso aqui. Quando você pega uma viagem, né? Se você 10 quilinhos ali, né? E aí você tem uma mala para despachar, isso quando não tem que pagar, né? Isso quando não tem que pagar aquela mala de porão. Gente, você tem que deixar um monte de coisa para trás. Quem mudou de país aí? Quem mudou de país recentemente? Quem mudou de país? Alguém mudou de país? Tem um monte de gente que mudou de país, não mudou? E tinha um monte de coisa. E aí, para essa nova fase, pôde levar tudo? Não, não tinha como levar tudo. E vocês, mulheres, então, ia ter que levar uma casa toda. Ia precisar de um voo só para si, né? Ia precisar de um voo da Emirates só para si. Quer dizer, ia precisar daquele Boeing, super Boeing lá, né? Gente, assim é a vida com Deus. Você precisa deixar coisas para trás. Se você quer viver a visão de Deus, você precisa perguntar: o que é que eu preciso deixar para trás? O que é que eu tenho que abandonar? Às vezes, um hábito. Abraão precisou deixar pai, mãe. Abraão precisou deixa a tua casa, a sua parentela, a sua família, seu lugar de segurança. Sabe, gente, você não pode ter tudo dos dois mundos. Você precisa escolher o que você quer e segue em frente. Consegue entender isso? Não dá para você ter tudo, o melhor de tudo dos dois mundos. Você tem que escolher um. E é isso, exatamente sobre isso, o apóstolo Paulo. Eu deixei as coisas que para trás ficaram e eu prossigo para o alvo, a fim de um prêmio. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Ele disse: olha, eu tinha uma vida antiga e Deus me propôs uma visão e eu estou perseguindo ela e eu precisei abandonar muitos hábitos, abandonar muitas pessoas, abandonar muitas crenças minhas. E agora eu estou nessa jornada e eu simplesmente prossigo. Não dá, eu entendi que não dá mais para continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas pessoas, abrindo a minha boca para falar as mesmas coisas. Eu não posso mais, eu preciso agir de maneira diferente, porque eu tenho um prêmio. Preste atenção nisso aqui. O seu prêmio é a sua visão. Quem tem uma visão não se embaraça, foi o que o apóstolo Paulo falou. Se você tem uma visão clara, você não se embaraça. Você não tem problema em abandonar coisas porque você sabe que Deus vai te dar muito mais. Quem abandonou coisa um dia porque Deus orientou e Deus deu muito mais aí? Quem? Levante sua mão. Ajude-me a pregar. Em nome de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, igreja. É sobre isso. É sobre isso, entende, gente? Às vezes é uma crença limitante. Às vezes tem gente aqui, porque eu não quero dizer que eu sou a última voz, eu estou trazendo para você aqui conhecimento. Você vai julgar e retrair exatamente tudo aquilo que edifica, entendeu? Isso aqui, gente, tá bom? Eu não tenho uma presunção de que todos vocês aceitem aquilo que eu estou falando, longe de mim, nunca tive. Eu estou aqui, talvez para uma pessoa, para duas pessoas, para três pessoas. Normal, e tudo bem, porque essa é a obra, entendeu? Entenda isso. Então, a partir de agora, gente, vamos aprender sobre o que as pessoas que conseguiram chegar onde você deseja chegar fizeram para alcançar o sucesso na visão. Como elas alcançaram os seus resultados e se tornaram relevantes naquilo que se determinaram a fazer, como se tornaram líderes de sucesso, como viveram a promessa de Deus para suas vidas. Existe um caminho, não tem segredo. O que existe é repetição de comportamento. Não há nada de novo debaixo da terra, disse Salomão. Entende isso aqui? A visão deve ser maior. A primeira coisa aqui, tá? Desculpa, gente. Desculpa. A primeira coisa que a gente precisa entender é: a visão deve ser maior do que você. Deve nortear todo o resto de sua vida. Todas as suas escolhas devem estar sobre essa missão. Por que sob? Porque sobre é acima e sob é infra, abaixo. Entendeu isso aqui, gente? Dá para entender ou eu estou falando
tentando ser metido. Ah? Às vezes, gente, eu ia pregar com a minha aqui pela Europa, né? E minha irmã me acompanhava, né? E eu lembro que ela dizia, cara, você precisa melhorar o seu vocabulário. Você fala, você fala muito complicado. E ela me acabava. Aí eu fui baixando o nível, até entender que eu preciso entender a quem eu estou comunicando, né? Para que a gente consiga, para que a mensagem seja completa. Isso não tem nada a ver com ser menos ou mais, tem a ver apenas com linguagem que é própria de cada meio, né? Então, isso é você alcançar, ser eficaz na comunicação. Então, a visão deve ser maior que você e deve nortear toda a sua vida. Então, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, ele vai dizer o quê, gente? Milita, 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 milita. Essa é a palavra, guerreia. Guerreia. Faz tudo para que no final você tenha cumprido o seu propósito e o seu ministério. Eu amo isso aqui porque aquele Abraão, o velho Abraão, ele não sintetiza muito bem, ele deixa muito claro como isso acontece. Abraão tinha senso de propósito. Repita comigo: senso de propósito. Repita: senso de propósito. Repita de novo: senso de propósito. Eita glória! Eita, eu sou péssimo treinador, né, gente? Eu já sabia disso, mas eu tô me esforçando aqui, tá bom? É sábado, gente, uma semana corrida. Vocês acham que foi só fácil, difícil para vocês? Foi para mim também, tá bom? Pense comigo. Então, senso de propósito. O que é o senso de propósito? Gente, é o conhecimento de quem você é, de que para onde você está indo e aquilo que você deve levar e o que você deve deixar. Abraão, por exemplo, entendeu que Deus e que Isaac iria levar aquela promessa que Deus tinha feito para ele, que ele estava colocando sobre os ombros de Isaac. Você sabe o que ele faz? Ele diz: Ó, Abraão, meu servo aí, vai lá e busca uma mulher para Isaac. Não pegue do povo dessa terra. Isso é senso de propósito. O que Abraão estava querendo fazer, gente? Guardar o propósito, guardar a visão. Era isso que Abraão estava tentando fazer. Então, não arranje mulher dessa terra, porque essas mulheres são mulheres bandidas. São mulheres com costumes diferentes que vai fazer meus filhos se desviar daquilo que Deus tem para ele. Entende isso aqui? Quando Abraão casa ali depois com aquela mulher chamada Quitura, que tem aqueles filhos, Abraão dá presente e manda eles partirem, sim ou não? Uhum. Sim, a herança ficou para Isaac e ele evitou confusão disso. Ó, vou embora antes. São meus filhos, eu amo, mas vou embora antes. Porque eu sei que a promessa está aqui. Senso de propósito. Entendeu isso aqui? Aí, nós temos uma outra situação. Lembra de Ismael? Eu amo você, Ismael. Deus tem um plano para você, mas estar com Isaac vai ser um problema. Então se afasta, vai embora também. Foi embora mais cedo. Sim ou não, gente? Então, gente, isso é muito importante, queridos. Então, você precisa entender que a visão vai nortear tudo na sua vida. A pessoa que você escolhe para cá vai determinar se você vai cumprir o seu propósito ou não. Imagina você casar com alguém que não quer que você vá para a igreja. Eu acompanho muito isso. Pessoas que tinham promessas maravilhosas, casar errado. Case primeiro com a sua visão e depois escolha alguém para casar com você, alguém que apoie você, alguém que admira você, alguém que acredita em você como homem, como mulher de Deus. Eu sei, eu estou solteiro e estou no processo aí. Você está dizendo, mas nem casou ainda. Há mais chance para mim que não casei do que para você que já casou. E eu desejo que você tenha casado bem, que tenha feito a escolha certa. Mas se você não casou bem, você está passando por uma luta relacionada a isso. Você pode pedir a Deus graça e força para te capacitar para fazer a obra no limite daquilo que você se colocou, e Deus vai te ajudar, apesar de talvez não ser com tanta eficácia como você poderia fazer. Você está entendendo? É Deus quem escolhe os nossos relacionamentos, as pessoas que passam pela gente, tá entendendo aqui? E eu tô falando a grosso modo, mas pode ser um amigo, uma influência. Ló teve que voltar, teve que apartar. Tem uma hora que Deus manda pessoas partirem da nossa vida. Eu vejo essa obra de Deus. Vou contar aqui um negócio para vocês rapidinho, porque quando a gente fala da nossa vida, quando a gente fofoca da nossa vida, a gente parece que acorda, né? Eu vou contar uma fofoca aqui. Gente do céu, eu estava até contando para a pastora Jaque semana. Eu estava lá na empresa, então uma moça muito bonita, elegante, assim, toda charmosa, toda aquela moça que a gente fica assim, todo esquisito. Você começa a estufar o peito, fica, né, assim, fica.
E eu só de olho, eu digo, Jesus, nem falei Jesus quando nenhuma. Disse, nossa, é bonita essa moça. E ela fica olhando para mim, eu olhando para ela, tipo assim, discretamente, né? E a gente sabe que a gente percebeu ali o. E aí eu fui orar com um amigo meu, ele me chamou despropositadamente, disse: Olha, Jair, vamos orar. Eu disse: Vamos, Arão. E ali no meio daquela oração, ele disse: Varão, eu vejo uma moça. Eu disse: Glória a Deus. Aí ele disse: Varão, não glorifica. Eu disse: Meu Deus, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eu disse: Não. E aí, gente, ele disse: É laço. Eu disse: Não pode ser. Aí ele descreveu a moça toda, gente. Eu disse: Deus, pela. Eu quase clamei: Deus, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Não permita que as minhas esperanças se vá. Gente, é impressionante, porque Deus me persegue, tá? Eu digo que é perseguição, porque, gente, se eu saio com alguém, juro, assim, diante de Deus aqui, não pode jurar, né? Gente, se eu saio um dia com alguém que ele não gostou e eu ignoro, no outro dia, Deus manda alguém, essa pessoa está conversando comigo e diz para mim: sabe de uma coisa? Deus está mandando você se afastar de algumas pessoas. Eu só foi ontem, mas para não dar chance de que eu encontre um outro dia. Você está entendendo isso? Uma vez saí com uma moça simpática, gente boa. A gente foi numa coisa aqui e ela, gente, Deus falou para mim: não vai. Eu disse: eu vou, é só hoje. Gente, perdi 100 euros, gente. Aí eu disse: Deus precisava me fazer perder 100 euros para me mostrar. Ele disse: precisava. Porque você é um cara de pau. Porque se eu não tivesse feito você só tocando no seu bolso, que é a sua fraqueza, para você entender, brincadeira, mas vocês estão entendendo, gente, como Deus trabalha, como Deus cuida? É assim, é assim, porque Deus não quer, porque eu sou imaturo, presta atenção nisso, eu sou imaturo, eu não preciso que Deus me instrua, preciso usar um profeta para falar que eu estou andando com pessoas erradas. E não é pessoa que fuma maconha, que usa droga, nada disso, não. São pessoas comuns, mas são pessoas que Deus vê que pode me arrancar do meu propósito, que pode me tirar do caminho. Consegue entender isso, gente? Então, a sua visão vai determinar até a profissão que você vai escolher. Por exemplo, quando eu estava no direito, eu disse: gente, eu amo a área criminal, mas eu jamais vou poder ser um advogado criminal. Porque eu vou ter que mentir. Desculpa se tem advogado criminal aqui, eu não quero expor você. Mas primeiro, eu disse: eu vou ter que escolher uma área menos, vou ter que ir para o tributário, né, gente? Vou ter que escolher uma área mais ou menos para ver se me ajuda, né? Porque eu não posso mentir, gente. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Vocês estão entendendo aqui o mistério? Isso tudo é importante, porque você pode fazer uma aliança com alguém, ou sua vida pode estar atrasada hoje, porque você se aliançou com pessoas que estão te arrastando para lugares que não é o que Deus tem para você. Ande com pessoas que te valorizem. Ande com pessoas que te colocam para cima. Ande com pessoas que entendam quem é você em Deus e te apoiem. Diga: não, amiga, não, amigo, vamos lá, vamos para frente. Você consegue, você vai. Não, amiga, isso mesmo. Ok, você não vai encontrar comigo, não vai para aquele jantar de boa, mas eu sei que você está indo em direção ao propósito do Senhor. Sabe o que, é que meus amigos dizem? Isso só quer saber de igreja. Entende? Você entende isso aqui, gente? Senso de propósito. Senso de propósito. Senso de propósito. Entendeu isso aqui? Senso de propósito. A visão, ela precisa ser maior, ela vai determinar o que você come, o que você bebe, tudo. Tudo. As pessoas que você senta à mesa, se você quiser facilitar para você, eu vou te dar uma dica. A primeira coisa é: ande com pessoas que estão fazendo já o que você pretende ou está começando a fazer. É muito mais fácil. Elas vão te ensinar, elas vão te incentivar, elas vão te mostrar um caminho, apontar um caminho que você não conheceria sozinho. Entendeu isso aqui? Isso é para qualquer profissional. Se você aplicar isso em qualquer área da sua vida, vai dar certo. Por exemplo, você que é jovem, ou melhor, você que é solteira e que está pensando em casar, ande com pessoas que é casada. Ande com pessoas que é casado. O mal das pessoas casadas é só um. Eu vou falar aqui. Porque meus amigos me abandonaram. Eu vou falar, não vou falar porque ninguém tá me pagando nada aqui, eu vou falar mesmo, você vai ter que me ouvir. Uma das pessoas casadas é que agora só quer andar com gente casada. Entendeu? Agora vira um. Aí nós solteiros não se envolvem, porque é difícil para entrar, entendeu? O negócio. Você tem que andar com pessoas que já é o que você gostaria de ser para aprender, para sonhar, para. Entendeu isso aqui, gente? Dá mais energia, mais força. Não é para invejar, não, tá, gente? Não é para criticar, não, tá certo? É esse o sentido, esse é o propósito, tá bom? Ok, gente?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem várias coisas importantes. Mas, ô Jaque, tem mais algum tempo ou a gente para por aqui e começamos no próximo sábado? Eu já falo há quanto tempo? Eu não marquei, eu sinto Hora e muito. meia, 1 hora e meia, eu acho. Meu Deus, gente, eu peço desculpa a vocês. Não, deixa Deus chutar, né? E das meninas, Gente, todo mundo. gente, vocês querem transformar isso num seminário, porque qual é o meu medo? Daqui a um mês, vocês não voltarem. Dia 20 E de aí, julho, próximo. pois é, aí já que já tem até data. Aí no próximo mês vocês não voltam, aí sabe o que acontece? Eu vou ficar sentido, mas eu sei que o problema fui eu, que acabei me excedendo. Tá entendendo? Eu tô sendo muito sincero aqui com vocês, gente. Tô sendo muito sincero, sendo muito bem vulnerável com vocês mesmo, entende? Eu estou muito feliz de estar aqui, eu adoro comunicar, adoro ensinar, porém eu estou naturalmente aqui sujeito à questão do tempo, que eu devo ser respeitoso com o tempo de vocês também, tá certo? Então, é, talvez, fico pensando, o que vocês acham? Diga-me lá, Jaque, fazemos mais algum tempinho ou paramos aqui? Levanta a mão Porque aí, quem quer mais um pouquinho, ou deixamos para o próximo sábado, para o dia 20 de julho. Porque vai voltar de qualquer forma, né, gente? Você quer vou. fazer um momento profético agora e a gente. Ok, vamos fazer o seguinte então. Se entregar tudo, é o contrário, e não volta, tem que deixar com água na boca. Não, não. Então vamos deixar aí para o próximo sábado, tá certo? Eu estava aqui empolgado, então vamos parar aqui nesse ponto, tá certo? A visão deve ser maior que você mesmo, tá bom? Deve nortear todo o resto de sua vida, todas as suas escolhas, deve estar sob, debaixo dessa missão. Guarde isso, tá bom? Vou até anotar aqui. Aí no próximo, daqui a um mês, a gente volta, tá certo? E a gente vai continuar. A gente vai continuar navegando e aprendendo um pouco aí com o Espírito Santo de Deus, tá bom? É, eu vou orar nesse momento. Eu falei já que eu iria abrir